Valadares aqui e hoje eu estou recebendo Mulheres na Política no Pode Mulher, ela maravilhosa, Renata Vieira. Ela que tem uma história de superação incrível, que tem um filho com uma síndrome rara e que enfrentou tantos desafios por falta de políticas públicas, mas está aqui para poder contar a sua história de superação. Tudo bem, Renata? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Fala aqui, Renata, aqui para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Conta para mim, quem é Renata? Quem é Renata Vieira? Então, gente, Renata Vieira hoje é uma treinadora, criadora de uma metodologia de dança Reborn Dance e gestora da Associação Despertar, gestora cultural. É uma mulher que luta atrás dos seus sonhos e briga realmente para que a política pública seja feita no nosso país. Renata, assim, eu sei que você teve muita história, né? Pelo pouco que a gente já conversou, quando a gente entra nessa história, que é uma história assim, bastante comovente. E assim, até agradeço por você trazer essa história para que as pessoas, outras mulheres, se espelham um pouquinho em você. Em relação a como começou, você é casada, você tem filhos e a Renata Vieira tem uma história. Sim, Conta sim. um pouquinho dessa história pra gente. Então, sou casada, né? É o meu segundo casamento, sou mãe de 3 filhos, já perdi um filho também e tenho um filho que é portador de síndrome de Alagille, uma doença raríssima e a qual é a minha luta constante que deu início, né, para a minha vida de treinadora de dança, onde foi que a dança mudou minha vida. Hoje meu filho, ele se encontra na fila de transplante hepático, que é uma luta muito grande que a gente tem em relação à política, porque é uma dificuldade tamanha em questão de tratamentos, questão de medicamentos, mas a gente sempre faz por onde está conquistando, né, os direitos que cabe a ele. E quando eu comecei foi justamente de um casamento falido, o meu filho, onde os médicos descrençaram, né, dele, e eu comecei realmente a ver que a dança era muito além do que eu gostava, que eu poderia levar não só para me salvar, mas para salvar muitas pessoas e resgatar vidas, como eu sempre falo que a metodologia é essa. E você disse que você veio de um casamento falido. Mas como assim casamento? Hoje o casamento que você tem não é o mesmo que... Não é. Não é. Conta um pouquinho dessa história. Então, meu ex-marido, ele é alcoólatra, esquizofrênico. Eu tenho uma filha de 15 anos que hoje ela tem trauma psicológico em relação a esse meu último casamento, né, do meu ex-marido. Ele é pai dos meus 2 filhos. E justamente, assim, ela presenciou muitas coisas. E quando eu falo falido, que realmente faliu a minha vida, mas não só em questão financeira, mas em expectativa de vida, em expectativa de ser mulher, de entrar em depressão, de tentar em suicídio, e ele tentava nos matar, ele surtava com os surtos psicóticos, e isso foi muito triste porque minha filha presenciou isso tudo. E hoje, o tratamento dela é muito, mas muito contínuo, e que os médicos falam que ela vai sentir isso, que pode abalar até mesmo a opção sexual da minha filha, que ela acredita que os homens todos podem ser assim. Então, assim, quando a gente fala casamento falido, as mulheres têm que se alertar muito, porque o que mais existe são as pessoas, né, que acham que é amor, mas nem tudo é amor. Às vezes a pessoa fica cega por aquilo dali, fica refém de um casamento que não te dá futuro, e te arruína tanto por dentro quanto por fora. E essa história, Renata, para poder entender como é que foi. A gente sabe que é tão difícil, principalmente quando é mãe. Na época você tinha quantos filhos? Tinha 2. Mãe de 2 filhos, você não trabalhava na época? Não, eu tive que parar de trabalhar por causa disso. Para poder cuidar. E nessa época já tinha o seu filho portador da síndrome? Sim. Nossa, imagino. E isso é história de muitas Renatas, né? Muitas Renatas. E eu queria saber, assim, de onde você teve forças para conseguir sair
desse tipo de relacionamento e reconstruir a sua vida. Porque a gente entende que a mulher ela precisa reconhecer que não está dentro de um relacionamento saudável e que muitas das vezes qual foi a rede de apoio que foi utilizado? Como você conseguiu sair? Então, apoio eu nunca tive e eu acho que foi um dos meus maiores erros que eu falo muito hoje. Às vezes a gente se cala, fica guardando tudo que a gente vive dentro de casa, com receio do que os outros vão achar, pensar, falar. E a gente vai guardando isso e em vez de melhorar, as coisas pioram, dificultam mais porque as pessoas não têm ciência do que você vive. Muitas pessoas que hoje olham pra mim e lembram dele e perguntam: nossa, mas ele era uma pessoa tão boa. Então, assim, o que me fez acordar foi aquele justamente cair na real e ver que meus filhos estavam correndo risco de vida. Então, assim, não era só eu mais, eram meus filhos, até o ponto que da gravidade ser tão grande que o próprio defensor público chegou pra mim e falou assim: você some com seus filhos, porque nessa época eu morava no estado de Goiás, né? Eu não morava aqui no Rio, larguei tudo pra trás, larguei casa, larguei carro, tudo. E vim com meus filhos porque era uma bomba relógio. Eles falaram: uma hora vai acontecer o pior e seus filhos vão estar no meio disso. Então, assim, eu acredito que para sair de um relacionamento desse, a gente nunca vai ter força, principalmente da família, porque a gente tenta guardar da família isso. A gente se sente numa posição de vergonha por estar vivendo aquilo dali. E acaba fazendo com que, além de se machucar, a gente machuque nossos próprios filhos. Mas eu acho que me deu força foi ver, né, o sofrimento que meus filhos estavam passando, o medo contínuo de perder. E foi aonde eu larguei e vim embora pro Rio. E a única coisa que eu pedi foi direcionamento a Deus. A minha solução foi, às vezes até em oração a gente faz errado. Porque a gente pede muito pelos outros, para Deus fazer pelos outros, mas esquece da gente. E o principal é Deus dar o livramento. Verdade, verdade. Nossa, Renata, então você saiu de Goiás e de primeiro momento você veio para cá? Sim. Então, Renata morou no Goiás, passou por todos esse problema e veio aqui para o município, né, para o estado do Rio, para o município de Nova Iguaçu. Então, Renata, e aí, quando você chegou aqui? Quando eu cheguei aqui, gente, eu falo que quando a gente tem mãe, enquanto a gente tem mãe, a gente tem tudo. Né? Minha mãe me acolheu, não tinha um tostão furado. Meu filho tinha que fazer tratamento, porque eu morava no estado de Goiás, mas eu tinha que vir para o Rio fazer o tratamento dele, porque o estado de Goiás não faz, que é um caso de política pública, não faz transplante hepático. Né? Então, assim, eu tinha que me deslocomover de Goiás para cá, para o Rio, de 3 em 3 meses para fazer o acompanhamento dele. Foi quando a médica virou para mim e falou que ele teria que fazer um acompanhamento fiscalizado na UTI. E eu vim com a cara e a coragem, minha mãe me abraçou, me acolheu, me cedeu um espaço para morar com meus filhos. E a princípio minha vida, para mim, tinha acabado, né? Mas foi que onde eu encontrei na dança a cura do que eu tanto esperava. Então realmente transformou bastante a minha vida. E como é que começou aí a sua dança pra você? Aí foi aí o renascimento. Renascimentozinho Renata Vieira. Que até então era Renata Vieira. Isso. Então, gente, a minha foto antes seria muito engraçado de vocês verem o meu antes. Era muito obesa. Aqui, você tem essa foto? Tenho, sim. Então vamos colocar pra vocês. Vocês não vão nem reconhecer. Mas assim, antes de eu morar em Goiás, eu já morava com esse meu ex-marido aqui no Rio. Então eu tinha uma casa que a gente construiu. Eu demoli essa casa com a ajuda dos meus pais. Eu e minha irmã fez o primeiro estúdio de dança, que a gente começou a levar a dança realmente para algo profissional. E dali surgiu, né, o espaço, as danças, e dali eu comecei a ver que era algo muito mais do que simplesmente ensinar as pessoas a dançar. Mas assim, eu nunca consegui ser uma profissional de dar dança em questão de criar só coreografias. O meu era muito além. E esse além acabou fazendo com que as pessoas me olhassem com um olhar diferenciado.
E quando a gente fala diferenciado, é um olhar crítico de que a dança, ela não tem que ser só dança. Para mim, a dança ela é algo de uma terapia ocupacional que pode realmente estar salvando vidas. E dali, eu abri mão do meu estúdio, depois de ter demolido a casa, e fui seguir meus passos. E daí a Zen Renata começou a criar, né, os seus passinhos para estar conquistando cada espaço. Aí foi aí que surgiu a Reborn Dance. Isso. Então, a Reborn Dance, ela é um método criado de dança, é isso? Isso, é um método onde, mesmo tendo feito esse estúdio com a minha irmã, na época a febre era muito fit dance, né? A gente divulgava isso, mas a gente começou a entender que muitos profissionais não têm esse conhecimento em relação a marcas. Aí ela criou a marca dela, que é a Thai Dance, e dali em diante eu resolvi largar o estúdio e seguir meus passos, porque eu via que o meu foco era diferenciado. E foi dali que eu comecei a gerar algo diferente nos outros locais, e que eu via, que eu falava assim, a dança ela renasce as pessoas. Eu pegava alunos com depressão, com pessoas que tinham vontade de se suicidar, tirar sua própria vida, e dali eu fui vendo que eu poderia fazer algo a mais. Aí eu arrumei um espaço, fiz uma loucura, gente. Eu arrumei um espaço. A Zen Renata, apesar de tudo isso, ela teve que lidar com o empreendedorismo naquilo que ela sentiu que poderia levar de cura para outras pessoas. Olha que bacana, gente. É a mulher empreendendo também. Olha só. Então assim, é muito difícil a gente conseguir locais para trabalhar se a gente não tem um reconhecimento ainda do nosso trabalho. Então a minha mente foi, eu preciso de espaço. Então a pessoa tinha um espaço e eu tinha o meu trabalho. E eu chegava, vamos fazer uma parceria meio a meio? Eu entrava com o meu trabalho, a pessoa entrava com o espaço. E dali eu arrumei o meu primeiro espaço, que foi até perto daqui no Alci Brasil. E passei 30 dias, gente, sem um aluno. Mas eu não desisti. Falei, não, vou conseguir. Comecei a bater de porta em porta, mandei fazer uns panfletos e comecei a divulgar meu trabalho. Com menos de 30 dias, eu já tinha 30 alunos cadastrados. Então, assim, é algo que realmente, dali, eu comecei a construir a família Reborn Dance. Que a minha primeira turma em relação a um espaço próprio meu, foi uma família que me deu abertura para poder estar dando continuidade nesse trabalho e crescer cada dia mais. Olha, gente, que bacana! Também tem uma história de superação de vida, uma história de empreendedor. Então, assim, tudo isso é a capacidade da mulher. Então, é importante a gente entender que de uma história está nascendo, né? Nasceu aí um grande negócio também, né? E um negócio que salva vidas, que é o que é mais importante. Verdade. E Renata, deixa eu te perguntar. Depois que criou a Reborn Dance, teve a parceria também aí com a Despertar, a importância que você identificou de ensinar também outras pessoas. Sim. Porque aquilo que foi bom para você pode ser pro outro. Pode ser pro outro. Conta um pouquinho disso. Então, a Despertar para mim foi realmente um despertar, gente, porque às vezes a gente acredita que é um profissional muito bom, que a gente já fez vários cursos, né, fizemos várias qualificações profissionais, mas principalmente a nossa Baixada tem muito a desejar numa área que não é muito vista, né, não é muito valorizada. E a Despertar ela veio proporcionar juntamente essa parceria, não só realizar um sonho de estar levando a metodologia que eu vejo que realmente é um método de terapia ocupacional, é muito além da dança, mas eu vim ter conhecimentos. E eu falo que conhecimento é o maior bem que um ser humano pode ter, que é algo que ninguém te tira. E daqui eu tive muitas portas abertas para estar realmente conhecendo a cultura. Porque às vezes você saber da dança, você saber ensinar é uma coisa. Você saber o que é cultura, que o que é arte é outra coisa. Verdade. E conta um pouquinho do curso pra gente. Sim. Que todos estão aí querendo saber, né? Então, o nosso curso já teve, né, a primeira turma de treinadores. Já vai vir agora a nossa segunda turma, que vai ser o primeiro final de semana de fevereiro. Já tem a nossa data marcada, será o sábado e domingo.
E o curso ele foi justamente algo direcionado aonde eu vi, depois de fazer muitos cursos e ficar prisioneira a esses cursos, né? Porque você vê a tamanha dificuldade de você pagar um curso, já é uma luta. E você tem que pagar mensal para divulgar que você dá aula daquele curso que você fez. Eu fiquei há anos pensando como que poderia fazer diferente. Porque às vezes tem profissionais de grande porte que deixam de praticar o que ama porque não tem condições, porque ou vai trabalhar para poder ter o seu sustento ou vai pagar uma marca. E dali eu vi que quais os benefícios que essa marca traz? E são zeros, infelizmente são zeros. E aonde a pessoa paga só para divulgar um nome. Então, por que não gerar um curso que eu poderia ensinar o que eu aprendi, o que a Despertar fez acrescentar e está mostrando verdadeiro valor para esses treinadores de uma profissão que infelizmente ainda não é formalizada. E as pessoas acabam se engrandecendo quando sabem um pouco mais e lucrando em cima daquele que não sabe. E o também, o quanto é importante também a turma de pessoas que não há uma perspectiva talvez de uma profissão, mas tem dentro da sua essência a cultura. E muitas delas já através do curso, elas podem inclusive ministrar também aulas, não é? Sim, sim. E com isso começar a gerar a sua própria renda. Então, olha, isso é uma política pública também fascinante, que você dá o quê? A possibilidade de uma outra pessoa empreender. Sim, o nosso diferencial é que a gente quer pessoas que realmente queiram não só realizar o seu sonho de estar exercendo uma profissão que ama, mas também de estar levando qualificação. Exato. Porque a maioria dos cursos você paga para estar realizando ele e já sai de lá como um treinador. Às vezes a pessoa nunca praticou uma dança, mas ama e quer levar isso à profissão. Mas como que eu vou estar qualificando um profissional se ele não fizer uma prova, né? Assim é em toda profissão, toda escola, toda faculdade. A gente precisa estar avaliando esse profissional. E justamente a Reborn Dance, ela vem fazendo esse diferencial de estar levando os nossos treinadores, né, que faz o curso, para estar realizando essas provas para ver se eles estão aptos a estar realizando um trabalho não só coletivo com o público, mas também salvando a vida de muita gente. Olha que legal. E a Renata recebeu recentemente o prêmio da favela, não é? Troféu? Troféu. O Bando de Favelas lá da Rocinha. Bandos de Favelas da Rocinha. Olha que bacana. Chegando aí pelo trabalho realizado, com a formação de instrutores Despertar, de metodologia Reborn Dance, chegando aí também no Rio de Janeiro, lá, podendo levar todo esse trabalho para outras pessoas. E a Renata recebeu aí um troféu em relação a esse trabalho realizado. Olha que legal. Foi muito gratificante, né, gente? Assim, eu acredito que foi algo para mim mais que especial. Aonde eu me via numa posição em relação a muitos profissionais de ser mal vista, de estar levando a saúde. Querendo ou não, a dança ela te traz a saúde. Qualquer atividade física ela leva à saúde, então não tem como a pessoa desmembrar isso, de falar que não, é uma dança, é só cultura, é saúde também. E assim, desde quando? Cultura também não é Sim. Saúde, né? Cultura ele é saúde. A partir do momento que você trabalha-se uma cultura, você também está trabalhando conhecimento, trabalhando a mente, trabalhando o corpo através da dança. Então, cultura, ela também pode ser colocado como uma pauta também de saúde, Sim. da necessidade humana. Verdade. E esse troféu foi especial porque Castelo Branco, né, é uma pessoa muito especial que eu conheci nas reuniões que a Despertar me proporcionou na CSEC, de estar cada dia mais, estar conhecendo mais sobre a cultura, sobre a área que ele exerce há tanto tempo. E quando eu olhei para ele falando um pouquinho do trabalho dele, que ele trabalha falando o corpo vezes o movimento, que o corpo, independente da atividade, da dança, o que você exercer é um corpo que está ali em movimento. Então aquilo dali traz cura,
E quando ele falou essas palavras, eu falei, eu enxerguei alguém que pensa igual a mim. Então, assim, foi algo que eu mostrei o meu trabalho e ele ficou encantado com a metodologia. E, né, e nos presenteou, acredito que nos presenteou não só a Zin, mas a Despertar também. Sim. Por causa que é algo que ele viu que realmente foi o diferencial em 2023. E que a gente possa estar cada dia mais fazendo muito mais pela população para ser reconhecido. E aí, mas aí o Castelo ficou de visitar, Despertar, não é? Sim, gente. Me conta isso! Dia 14 agora, né, de janeiro, às 10 horas da manhã, o Castelo vai estar realizando uma das grandes obras que eu acredito que nenhum profissional da área da dança já tenha visto. É a Missa do Corpo. É onde os profissionais eles vão realmente enxergar qual é a área dele, qual é o som, qual a melodia que realmente ele está. Às vezes a pessoa está trabalhando, dá uma aula, vamos dizer, de um forró, mas às vezes não é aquilo dali que embala o seu corpo. Então, assim, o Castelo tem um trabalho lindo que ele vai estar trazendo esse workshop de dança ritual, que é muito diferente, você profissional de dança, que não é profissional, amador, até mesmo um aluno que queira estar conhecendo esse diferencial, sentir, porque vai ser algo que vai tocar até na alma. Por exemplo, eu sou enfermeira, não sei dançar direito, eu poderia participar? Com certeza deve, gente, vocês devem participar. Vai ser um evento sociocultural, um valor simbólico de R$10 apenas, para poder estar acrescentando aí num projeto brilhante dele também, que é o Favela, né, Bando de Favela da Rocinha. E assim, a gente vai estar fazendo só uma participação pequena, né, a participação num valor simbólico, para que possa, pra gente, vai ser muito grandioso em estar recebendo mais do que um presente, mas também algo que vai transformar a nossa vida. Verdade, assim, cara, olha, eu fico muito feliz, Renata, com a repercussão que as coisas vêm acontecendo. A gente sabe que a cultura, ela é muito deixada de lado. E na sua premiação, que eu estive na premiação da Renata, lá no troféu, eu vi quantas pessoas talentosas, com projetos incríveis, que não tem nenhum tipo de projeto incentivado. E eu fiquei pensando assim, gente, isso é muito triste. Porque nós estávamos lá na Secretaria de Cultura, né, lá no Rio, e a gente começou a se deparar. Se no Rio está assim, imagine Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Que quando você se depara com alguns editais, com aquilo que foi beneficiado em diário oficial, você vê que várias instituições que promovem cultura, eles têm um ligamento muito forte com políticos. Sim. E é importante a gente falar disso em Mulheres da Política, porque nós temos uma mulher, assim como outras pessoas que fazem parte, que tem um trabalho lindo e maravilhoso, que também não tem seus projetos incentivados. Então, isso é algo que precisa ser trabalhado de uma forma muito contínua, onde todas as pessoas da cultura, aí eu já faço uma chamada para os deputados estaduais, os deputados federais ligados à área cultural, olhe para os pequenos artistas com projetos incríveis e maravilhosos. Então eu já deixo um alô aqui. É verdade, gente. Isso é muito importante estar falando, porque a lei de incentivo, se realmente ela fosse avaliada pelos projetos, tamanhos projetos grandiosos que a gente tem por aí, realmente a gente iria fazer diferença na vida de muita pessoa. Muita população precisa saber o que é cultura. Hoje em dia a gente se depara numa população que vive na base da tela atrás de um celular. Uhum. E isso é preocupante. E ao meu ponto de vista, a política ela não quer ver uma pessoa inteligente. E a cultura, ela traz isso, ela renasce, ela resgata algo que está perdido há muito tempo. Então, assim, a lei de incentivo, ela precisa ser realmente avaliada,
com realmente pudor em relação às questões que deixa passar despercebido. Às vezes a pessoa que tem uma lei de incentivo aprovada, ela vem por um político. Então isso é triste porque às vezes tem aquela pessoa que faz um projeto grande, de anos, um trabalho de anos, que tem toda a parte da documentação que a gente sabe que é difícil. Que adianta botar, né, uma lei, um projeto, uma lei de incentivo que dá a porta até mesmo para as pessoas físicas, não só para as pessoas jurídicas, para projetos, mas também você pode se inscrever pelo seu CPF. Se nem o jurídico está conseguindo, que tem uma documentação de um leque muito maior, você imagina a gente, um simples amador perante a eles. Então, é mais fácil a gente ter alguém por trás. Isso daí que não pode estar acontecendo. É verdade. E, inclusive, Renata, alguns projetos que foram inseridos na lei de incentivo, né, para isenção dos impostos das empresas, incentivar as empresas a doarem. Uma falha que foi identificada muito grande é da próprio governo, né, da própria Secretaria de Cultura, é de não capacitar os contadores, porque eles não sabem como proceder, o que acaba inviabilizando uma empresa que gostaria de fazer a sua doação, porém desconhecem a forma de como realizar essa doação, como é que é os trâmites operacionais. Então, assim, dentro do bate-papo, né, se colocaram em pauta a importância que hoje seria um café, né? Sim, hoje seria um café. Hoje seria um café, por uma fatalidade, café com projetos. Sim. Lá na secretaria, e por uma fatalidade aí que a pessoa que iria palestrar teve um problema de saúde e não pôde estar. Mas a importância, porque a Renata estaria levando, inclusive, como essa pauta, a importância de o que a secretaria está realizando para poder com que todos os projetos inscritos dentro da plataforma do Desenvolve Cultura, como está sendo trabalhado esses projetos, como está sendo trabalhado o conhecimento das empresas que ajuda essas empresas a doarem para projetos tão pequenos, tão irrisórios. Então, assim, são pequenos, mas que têm um valor muito grande dentro de uma sociedade cuja vulnerabilidade social é muito grande. Então, assim, isso é uma pauta, Renata, que mulheres na política também, sim, fazendo cultura e fazendo políticas públicas, buscando melhorias aí em prol da cultura. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais em cima disso, Renata. Sim, eu falo mais, gente. Quanto menos pessoas buscarem pelos seus direitos, cada dia que passa vai ficar pior. E a cultura, ela é algo que, assim, eu avaliei nessas reuniões, né, com Café com Projetos, que o Rio, o centro da nossa cidade, né, lá no Rio, é algo que as favelas têm um direcionamento amplo, maior que a nossa Baixada. A Baixada, ela está muito carente em relação a isso. E a gente tem dificuldade até mesmo de estar levando algo, um projeto que pode estar ajudando milhões de pessoas, milhões de famílias, simplesmente com os seus órgãos públicos, que é algo de direito da população, uma praça, porque infelizmente tem essas restrições que não deixam a gente estar fazendo um bom trabalho e levando, né, que nós, isso é muito importante estar falando, projetos são algo que chega, né, terceiro setor, que nenhum governo chega. Então a gente vai aonde um prefeito não vai, a gente vai aonde um governador não vai, e isso a gente tem uma visão muito mais ampla da carência, da pobreza, da dificuldade da população. E que aí simplesmente um projeto pode estar transformando e às vezes deixa de estar recebendo, né, verbas através das suas leis de incentivo devido a esses trâmites todos. Pois até mesmo porque o terceiro setor ele é um braço do governo. E isso é algo que precisa ser trabalhado melhor entre parceiros, né? Que seria uma parceria. Mas, Renata, gente, o papo tá muito bom, hein?
Mas eu vou te convidar para um outro momento, porque assim, o assunto é muito extenso, tem muita coisa bacana. Eu queria que você deixasse os contatos, como é que as pessoas podem se inscrever para poder estar participando do novo curso de instrutores. Deixa aí um contato, fala aí um pouquinho. Então, a nossa turma, né, a nossa segunda turma de treinadores de dança Despertar, vai ser agora já no comecinho de fevereiro. Então, assim, gente, primeira coisa que eu falo, segue a nossa página do Instagram, né, Despertar, NI, o pontezinho lá direitinho. O Despertar Cultura também, agora a gente tem essas duas páginas. E a Reborn Dance, onde vai estar passando todas as informações. E o principal, que esse ano tem um diferencial. A gente vai estar aí fazendo que os treinadores que forem aprovados, eles sejam realmente credenciados como um banco de apoio. A Associação Despertar vai estar proporcionando uma mudança de vida, que eu acredito que nenhum curso será capaz de proporcionar isso daí. A gente vai estar trazendo, além de um suporte, além do conhecimento, além das técnicas, a gente vai estar trazendo um apoio que eu acredito que todo curso poderia estar proporcionando aos seus treinadores, que é onde vai ser a base, a chave, para que eles possam seguir seus próprios passos e com isso estar recebendo e sendo valorizado pela sua profissão. É isso aí. Então vocês acompanham aí as nossas redes sociais, vocês vão ficar sabendo aí todos os benefícios que os nossos instrutores eles vão passar a ter. E não deixe de seguir lá, dá um likezinho nesse vídeo, né, que vai lá para as redes sociais. E fique com a gente no próximo Pod Mulher com nova história de superação e sucesso. Então, vem com a gente porque a vida como prioridade. Com certeza. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.